Será que acordar todos os dias, sentindo que o mundo seria melhor sem você? Imagine carregar uma dor tão pesada que o simples ato de respirar parece uma punição. Essa é a história de uma mulher que chegou ao fundo do poço e descobriu que o fundo do poço, às vezes, é exatamente onde começa uma nova vida. Hoje você vai conhecer a história de Clara. Uma história que quase terminou em tragédia, mas que se transformou em um dos propósitos mais bonitos que já existiram. Clara tinha 34 anos e, para quem olhava de fora, parecia ter tudo sob controle. Morava em um apartamento pequeno, mas bem arrumado, no centro da cidade. Trabalhava como professora de matemática no ensino médio. Seus alunos gostavam dela porque ela explicava as coisas com paciência e clareza, repetindo os exemplos quantas vezes fossem necessárias. Ela sorria quando cumprimentava os vizinhos no elevador ou na rua. Postava fotos de cafés da manhã bonitos nas redes sociais, com xícaras coloridas e pães frescos. Mas ninguém sabia o que acontecia quando a porta de casa se fechava todas as noites. Todas as noites, depois de tomar banho, Clara sentava no chão frio do quarto, com as costas apoiadas na cama. Olhava para o teto branco e sentia um vazio enorme que nenhuma palavra conseguia explicar. Ela havia perdido o pai muito cedo, ainda na adolescência, e desde então carregava um buraco no peito. A mãe lutava contra uma doença crônica nas articulações e mal conseguia sair da cama nos dias ruins. O noivo que ela amava profundamente havia terminado o relacionamento há 2 anos, dizendo que ela era boa demais, mas pesada demais para ele carregar. Desde então, Clara carregava a sensação constante de que era um fardo para todos ao seu redor. Ela cumpria suas obrigações como um robô programado. Dava aula, corrigia provas com atenção, preparava o jantar para a mãe, organizava os remédios e limpava a casa. Mas por dentro, uma voz constante e cruel sussurrava sem parar: "Para que continuar? Ninguém precisa de você de verdade. Você só atrapalha a vida dos outros." Clara ainda não tinha desistido completamente, mas estava exausta de fingir que estava bem o tempo todo. Ela sorria para os alunos e vizinhos, mas por dentro se sentia invisível e inútil. E naquele momento da sua vida, ela não imaginava que tudo estava prestes a mudar para sempre. Era uma quinta-feira comum. Clara acordou cedo, como sempre. Preparou o café da manhã da mãe com cuidado, arrumou a mochila com os materiais da escola e saiu de casa, tentando manter a postura ereta. Ao chegar na sala dos professores, ouviu 2 colegas conversando baixo em um canto. Uma delas disse: "Coitada da Clara. Os alunos comentam que ela parece um fantasma ultimamente, tão pálida e distante." A outra respondeu: Acho que ela não aguenta mais. Melhor a gente não se meter, cada um com seus problemas." Clara fingiu que não ouviu. Entrou na sala de aula com o coração apertado e começou a aula. Durante a explicação sobre equações, um aluno mais atrevido perguntou na frente de todos: "Professora, a senhora está bem? Parece que vai chorar a qualquer momento." A turma inteira ficou em silêncio absoluto, todos os olhares voltados para ela. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha e humilhação. Conseguiu terminar a aula com a voz trêmula, mas saiu da escola correndo, com os olhos cheios d'água e o peito sufocado. Em casa, a situação estava ainda pior. A mãe estava com dores intensas nas pernas e nas costas. Mal conseguia se mexer na cama, quando Clara tentou ajudar a levantar para tomar o remédio. A mãe, sem querer, murmurou em voz baixa e cansada: "Filha, às vezes eu penso que seria melhor se eu não estivesse mais aqui para te dar tanto trabalho." Aquela frase inocente foi como uma facada profunda no peito de Clara. Ela sentiu o mundo girar. Foi para o quarto, trancou a porta com força e desabou no chão, chorando convulsivamente. Pela primeira vez, ela pensou seriamente em acabar com tudo. Se nem minha própria mãe quer ser um peso para mim, para que eu existo? Para que continuar lutando se eu só faço os outros sofrerem?
O conflito interno crescia como uma avalanche, e o pior ainda estava por vir naquela noite. Naquela mesma noite, Clara tomou uma decisão definitiva. Ela escreveu uma carta longa e emocionada para a mãe, pedindo perdão por não conseguir mais continuar, explicando o quanto a amava e o quanto sentia não ser forte o suficiente. Dobrou o papel com as mãos trêmulas e colocou em cima da mesinha de cabeceira, ao lado da foto do pai. Depois, pegou o frasco de remédios que guardava para as dores de cabeça da mãe. Sentou na cama, olhou para a foto do pai que havia falecido e sussurrou com a voz embargada: "Pai, me perdoa. Eu tentei tanto, mas eu não consigo mais carregar isso sozinha." As lágrimas caíam sem parar pelo rosto. Ela já tinha contado os comprimidos, um por um, com as mãos geladas. O coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. No exato momento em que levou a mão à boca, o celular tocou alto no silêncio do quarto. Era um número desconhecido. Clara quase não atendeu, mas algo dentro dela, uma última faísca de vida, fez com que ela deslizasse o dedo na tela. Do outro lado da linha, uma voz feminina, calma e um pouco rouca, disse gentilmente: "Boa noite, meu nome é Laura. Eu sou voluntária do projeto Ouvir para Salvar. Recebemos uma mensagem anônima dizendo que alguém nesta região precisava conversar urgentemente. Você tem 1 minuto para falar comigo?" Clara ficou paralisada, sem conseguir pronunciar uma palavra. Só conseguia chorar baixinho, com a respiração entrecortada. Laura não desligou. Ela simplesmente esperou com paciência, sem pressão. E naquele silêncio longo, Clara sentiu pela primeira vez em muito tempo que não estava completamente sozinha no mundo. Mas a dor ainda era insuportável e parecia não ter saída. Laura continuou falando com voz suave e acolhedora: "Eu não sei exatamente o que você está passando, mas eu sei como é sentir que o mundo é grande demais e a gente é pequeno demais. Eu, se já estive aí, já quis desistir também, mais de uma vez." Clara, entre soluços, conseguiu dizer apenas: "Eu não aguento mais ser um peso para todo mundo. Para minha mãe, para os alunos, para mim mesma." Laura respondeu com calma: "Você não é um peso. Você é uma pessoa que está carregando muito sozinha há tempo demais. Me conta o que está acontecendo. Eu tô aqui para ouvir." Sem julgamento. Elas conversaram por quase 2 horas seguidas. Clara contou sobre a mãe doente, sobre o noivo que foi embora dizendo que ela era pesada demais, sobre os alunos que percebiam sua tristeza, sobre a sensação constante de inutilidade e vazio. Laura não deu conselhos baratos nem frases prontas. Só ouviu com atenção verdadeira, fazendo pequenas perguntas que ajudavam Clara a desabafar. E quando Clara finalmente parou de falar, exausta, Laura disse algo que ela nunca mais esqueceu: "Clara, às vezes a gente precisa parar de tentar ser forte sozinha. Tem gente que precisa da sua fraqueza para poder te ajudar. E tem gente que precisa de você exatamente como você é agora, com todas as suas dores." Mas antes de desligar, Laura marcou o encontro para o dia seguinte em um pequeno café perto da casa de Clara. "Eu vou estar lá às 10 horas. Se você não aparecer, eu vou entender perfeitamente. Mas se você aparecer, eu vou estar te esperando com um café quente." Clara desligou o telefone sem prometer nada. Mas pela primeira vez em muitos meses, ela não tomou os comprimidos. Uma pequena chama de esperança, quase invisível, acendeu dentro dela naquela noite. No dia seguinte, Clara quase desistiu de ir ao encontro. O medo e a vergonha eram enormes, mas algo mais forte a puxou para fora de casa. Ela chegou ao café com os olhos inchados, as mãos frias e o coração acelerado. Laura era uma mulher de uns 50 anos, com cabelos grisalhos curtos, olhar sereno e um sorriso acolhedor. Elas se sentaram em uma mesa discreta, no fundo do café. Depois de alguns minutos de conversa leve sobre o tempo e o café, Laura contou sua própria história com honestidade. Ela havia perdido o filho único
em um acidente de carro há 12 anos. Depois da perda devastadora, ela também quis desistir de viver e passou 2 anos em depressão profunda, quase sem sair de casa. Até que um dia, visitando um hospital, conheceu uma mãe que havia acabado de perder o bebê recém-nascido. Laura ficou ao lado dela por horas, só ouvindo o choro e a dor. Naquele momento, ela sentiu que sua própria dor, pela primeira vez, servia para alguma coisa boa. Foi ali que nasceu o projeto Ouvir, para salvar. Laura olhou nos olhos de Clara e disse com firmeza: "Eu não salvei meu filho, mas desde então já acompanhei mais de 180 pessoas que pensavam em desistir. E muitas delas hoje estão vivas, felizes e ajudando outras pessoas." Clara sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Então Laura completou com um sorriso suave: "Clara, você é professora de matemática. Você sabe explicar coisas difíceis, de forma simples e paciente. Você tem um coração que entende a dor. Você já sabe exatamente o que é sentir essa escuridão." E foi nesse instante que veio a grande reviravolta na vida de Clara. Laura disse calmamente: "E se, em vez de tentar desaparecer, você começasse a ouvir quem está sofrendo, como você sofreu? Sua dor poderia se transformar em ponte para alguém." Clara ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro, processando aquelas palavras. Algo dentro dela se mexeu profundamente, como se uma luz tivesse acendido em um lugar escuro há muito tempo. Nos meses seguintes, Clara começou a mudar, devagar, passo a passo. Primeiro, ela aceitou ajuda profissional e começou a fazer terapia regularmente com um psicólogo. Depois, passou a acompanhar Laura nas ligações voluntárias do projeto. No começo, ela só ouvia, sem saber muito o que dizer, mas aos poucos percebeu que sua própria dor a tornava capaz de entender o que os outros não conseguiam expressar em palavras. Um dia, uma adolescente ligou desesperada, dizendo que não queria mais viver porque os pais brigavam o tempo todo e a culpavam por tudo. Clara, com a voz ainda trêmula, contou parte da sua própria história sem detalhes pesados. Disse: "Eu também achei que era um peso insuportável para todos, mas alguém me mostrou que minha dor podia virar ponte para outra pessoa." A menina ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, com a voz emocionada: "Ninguém nunca me falou isso antes." Clara sentiu, pela primeira vez em anos, que sua vida tinha um sentido maior do que ela imaginava. Ela não precisava mais ser perfeita o tempo todo. Não precisava mais sorrir forçadamente para esconder a dor. Ela só precisava estar presente e disposta a ouvir. A mulher que quase desistiu estava agora ajudando outros a não desistirem. A transformação era profunda e real. A dor não havia desaparecido completamente, mas havia ganhado um novo significado poderoso. 2 anos depois, Clara estava de pé em um pequeno auditório, diante de mais de 50 pessoas que, como ela, já haviam pensado em desistir da vida. Sua mãe, agora mais estável, graças ao tratamento correto, estava sentada na primeira fila, sorrindo com orgulho nos olhos. Clara falou com a voz firme: "Mas emocionada, eu quase desisti da vida, porque achava que não servia para nada e que era um fardo. Hoje eu sei que minha maior fraqueza se transformou na minha maior missão. Não é sobre nunca sentir dor, é sobre não deixar que a dor seja o fim da história." Ela terminou dizendo com os olhos marejados: "Se você está ouvindo isso e sente que não aguenta mais, saiba que sua dor não é inútil. Ela pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir um dia. Você ainda não chegou ao final da sua história. O capítulo mais bonito pode estar começando agora, bem no meio da sua dor." A plateia aplaudiu de pé. Muitos choravam abertamente. Clara também chorava, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de quem encontrou propósito no meio da dor mais profunda. A vida nem sempre tira a dor. Às vezes, ela transforma a dor em missão. E quando isso acontece, a pessoa que quase desistiu se torna a razão pela qual
outros decidem continuar. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir hoje. Você já passou por algo parecido? Deixe nos comentários. Eu acredito que a dor pode virar propósito. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal para mais histórias reais de superação. E se você está passando por um momento difícil, saiba que não está sozinho. Continue. Seu propósito ainda está sendo escrito. Fim.